O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amadas e amadas em Cristo, mais uma vez digo desta saudação de como o nosso coração se aquece por cada pessoa que vem aqui a esta Basílica Santuário, com a sua prece, com a sua vida, com o seu pranto, mas também com a sua confiança em Deus. Aqui é um lugar onde os nossos corações sempre se aquecem pela confiança. Se nos abrirmos à experiência e à presença da graça de Deus que nos atravessam como essas nuvens, nós não descemos desta montanha os mesmos. É que a clemência e a bondade nos cura. Faz bem ao nosso coração nós nos recordarmos que somos amados, que Deus cuida de nós e que nós temos uma mãe de piedade com o olhar dirigido à nossa vida, que Deus não se esquece de nos dar o seu colo. Também, mais uma vez, a saudação aos que rezam conosco da sua casa, fazendo dos diversos locais um território de bênção, uma extensão desta casa de clemência e de bondade. Especialmente a todos aqueles que apostam na evangelização através da família dos devotos. O nosso muitíssimo obrigado pela generosidade de cada um de vocês. A liturgia de hoje nos convida a olhar para o templo. O templo. Não é segredo para nós e todos conseguimos entender a importância de uma igreja. A igreja enquanto casa onde nós nos reunimos para celebrar, para rezar juntos. Todos nós temos uma referência afetiva com uma igreja, com uma torre, com um sino. Este lugar, a construção física, é para a gente uma lembrança de Deus. Há tantas músicas que falam, né, do que se vê pelas janelas, daquilo que a gente pode recordar ao coração quando vê uma montanha. O templo nos ajuda a isso. Não nos interessa as paredes de pedra, pura e simplesmente, mas antes de tudo, nessas paredes está o afeto, o esforço, a fé das pessoas. O que une as pedras de uma construção é, antes de tudo, a fé. Nós entendemos muito bem isso, nós cristãos, porque para nós o templo físico é símbolo de uma realidade que nós não vemos. Esta basílica, por exemplo, este território sagrado. A palavra basílica vem do grego que quer dizer basileia, reino. Quando nós aqui nos encontramos, há diversos detalhes que nos ajudam a perceber a força do reino, a presença do reino. É um território de graças. Não era diferente para os judeus. Para os judeus, o templo significava este lugar que é sacramento, ou seja, é sinal da presença. Quando o judeu fazia este movimento de subir para Jerusalém, fazia este movimento de aproximar-se de Deus. O templo, situado sobre Sião, sobre Jerusalém, simbolizava e, antes de tudo, realizava a presença de Deus no meio do povo. É este o desejo de Davi, quando quer construir uma casa para o Senhor. É este o desejo de Salomão. Uma casa onde possa estar e habitar a presença de Deus. Uma casa onde cada judeu, onde todos os povos podem acorrer. Um sinal visível e evidente de que o Senhor escolheu morar com o seu povo, que a presença do Senhor habita junto do povo. Por isso, quando nós olhamos para a primeira leitura que nós escutamos, nós vemos o grande drama para o povo judeu, quando por causa do domínio dos gregos, o templo foi profanado. É muito mais do que simplesmente ter perdido uma casa.
A ideia da profanação do templo fere profundamente o coração do povo judeu deste tempo, deste contexto de que fala o livro dos Macabeus, porque sem o templo, sem poder olhar para Deus, o judeu perde a sua própria identidade. É isto que significava. Ter ali o templo em Jerusalém, a cidade santa, a cidade do profeta, a cidade onde deveria manifestar-se o Messias, significava, antes de tudo, poder recordar quem se é. Esta é que é a ideia para o povo judeu. A lei, o templo, ajudavam o povo a recordar quem ele era. Nós entendemos, quando lemos a Escritura, a importância que o judeu dá, por exemplo, para a lei. Porque amar os mandamentos do Senhor, amar os seus preceitos, significa colocar-se diante do Senhor, porque os preceitos do Senhor são um caminho. Por isso, todo judeu arrisca-se durante a manhã a recitar aquela frase tão conhecida lá do Deuteronômio: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ou seja, ver o Senhor, poder rezar no templo do Senhor, significa poder todos os dias voltar para a rota, para não se perder. Portanto, o templo, no tempo dos Macabeus, era muito mais do que uma questão simplesmente física, mas é o lugar da presença de Deus, onde Deus se manifesta para que o povo judeu não esqueça quem se é. E ocorre a grande tragédia de que fala este livro que temos lido durante esta semana. A tragédia de um templo profanado, a tragédia de não poder colocar em prática a lei do Senhor. E aqui devemos entender que esta preocupação com a lei significa que o povo reconhece Deus como soberano. Deus é o Senhor. Ele é a fonte, o nosso libertador, o nosso salvador. Por isso, servir a outros deuses significa esquecer de Deus como o nosso ponto de partida, como aquele que sustenta a nossa vida. E a leitura de que hoje nós falamos dá testemunho do que significa a reconstrução do templo. Depois de superada o período da perseguição, vencido o jugo do opressor, é dado ao povo voltar para esta experiência do templo, e disse que se faz uma grande festa. Aqui um ensinamento muito importante para nós. O Senhor, a presença do Senhor, estar diante do Senhor, deve ser a grande alegria do nosso coração. Porque se nós não encontramos nas alegrias da vida, que por detrás delas está o Senhor, se nós não fazemos dos nossos bens, de cada experiência vivida, uma oportunidade de encontrar-se com o Senhor, nós nos perdemos. Deus, assim como a sua presença se encontrava no centro do templo de Jerusalém, nós devemos tomar consciência de que nós somos este novo templo, porque a presença do Senhor habita em nós e precisa ser visitada. Porque se nós não visitamos todos os dias o Deus que habita em nós, se nós não escutamos a palavra do Senhor, se a gente não coloca num canto especial da nossa alma a obediência à lei do Senhor, nós nos perdemos. Essa é a grande consciência por detrás do livro dos Macabeus. Não é a insistência sobre um livro de pedra, não é a insistência sobre leis, sobre preceitos e sobre mandamentos, mas é a consciência de que toda vez que nós nos perdemos de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. Se a gente se torna surdo à vontade de Deus, se nós ignoramos a sua presença, nós terminamos nós mesmos por nos trair. Então, afastar-se das leis do Senhor, afastar-se desta compreensão do Senhor como soberano, significava afastar-se antes de tudo de si. Nós entendemos qual era o núcleo, e é um núcleo da lei do Antigo Testamento. Ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força. E aquilo que está em Levítico, ama o próximo como a si mesmo. Estes são os dois pilares da casa. Pilares que nós temos que todos os dias lutar para conservar em nós. Porque se um destes pilares desaba, a nossa vida desmorona. Se a gente não consegue encontrar naquilo que a gente faz, no nosso esforço, uma ocasião de encontrar-se com Deus, se nós não reservamos tempo para Deus, a nossa vida desmorona. Porque Ele é o fundamento daquilo que nós somos. Ele é a fonte da nossa esperança. Ele é o nosso caminho.
nos deixando envolver por Ele, sendo fiéis à sua aliança, que nós temos força para prosseguir. Se não estamos ainda convencidos disso, estamos a um passo do abismo, porque nenhum de nós será capaz de encontrar força senão em Deus. Nenhum de nós poderá prosseguir neste caminho senão em Deus. Sem Deus, sem os seus mandamentos, a nossa vida se torna obscura e nós terminamos com a testa na parede. E o segundo pilar, que é importantíssimo, que está na lei do Senhor Deus, é este pilar do respeito que nós temos que ter uns aos outros. Cada um de nós deve ser capaz de entender, e é isso que fala a lei no Levítico, que o rosto do outro é o lugar onde Deus se esconde. Portanto, não há lugar mais concreto, mais verdadeiro para encontrar a Deus, senão quando Ele nos solicita no outro. A insistência do povo do Antigo Testamento de preservar a lei e de preservar a aliança é que a aliança e a lei do Senhor Deus são a garantia para que nós não nos engulamos. Porque se nós nos esquecemos do dever de reconhecer os outros, de olhar os outros, assim como nos manda a lei de Deus, nós terminamos nos devorando. Se a gente esquece de olhar a Deus, fica impossível conviver com os outros. Só é possível amar o outro por causa de Deus, com a ajuda de Deus, por conta da aliança que fizemos com Deus. Se nós não nos deixamos conduzir pelo Senhor, que nos ensina o seu caminho, a gente termina desejando trilhar só os nossos caminhos e a nossa alma se prende no egoísmo. Nos esquecemos da justiça, nos esquecemos do direito, nos esquecemos de sermos atentos àquilo que o outro nos pede, às necessidades dos outros, porque só queremos pensar em nós. Pensemos, por exemplo, na exigência de guardar o sábado. Um destes desdobramentos e o grande sinal da conservação da lei. O que significa guardar o sábado? Em primeiro lugar, lembrar-nos de que temos que ter um tempo para Deus. É necessário ter um tempo para Deus. E em segundo, a ideia do sábado no Antigo Testamento, que nós cristãos trazemos para domingo, porque é o dia em que o Senhor ressuscitou, nos ajuda a pôr freios à nossa ganância. Um coração que não sabe ter pausa, termina sendo um coração ansioso, sempre agitado. A gente sempre acha que tem que dar o melhor, que não está fazendo o suficiente, teme o fracasso, se inquieta, se perturba, perde a saúde, vende a saúde, porque nos esquecemos das pausas que são necessárias. Esta é a festa do povo quando reconstrói o templo e que deve ser um convite para todos nós nesta tarde. Viver o tempo todo em estado de reconstrução. Porque não raro a gente se faz dos cacos. E tem que se refazer dos cacos. Não raro as nossas preocupações, os nossos temores, o nosso egoísmo, a nossa ganância, causam rasgos dentro do nosso coração, nos fazem rasgar os corações dos outros. É preciso que haja um tempo para a reconstrução. Porque senão nós caímos naquilo que nós lemos no Evangelho, desconsideramos este templo que é cada um de nós, este templo onde o sagrado de Deus habita, em nós e no coração dos outros, e aí terminamos por nos tornarmos ladrões. Quem não repousa em Deus e quem não confia em Deus é ladrão de si mesmo. A gente se rouba a nossa própria paz quando nos afastamos de Deus, a gente rouba a nossa própria felicidade, a gente se vende por mesquinharia, se agita o tempo todo, perde a paciência. Quer dizer, nos roubamos de nós mesmos quando esquecemos de Deus e de que somos templos de Deus. Roubamos dos outros. A gente rouba a paz do outro com uma palavra, com um julgamento. A gente rouba o que é do outro quando não pagamos aquilo que é justo. Quando um chefe é negligente no seu dever de pagar o devido salário, rouba aquilo que é do outro, profana o templo de Deus, que é o coração do seu funcionário. É o que Cristo nos alerta no Evangelho de hoje. É preciso estar atento para os lugares onde Deus habita, para não profaná-los. A grande saída para não profanar o templo do Senhor é ter uma contínua consciência da sua presença. Somos capazes de ver onde é que Deus está presente na nossa vida? Na nossa casa?
no nosso trabalho? Sabemos perceber a presença de Deus? Estamos atentos às profanações que fazemos dentro do nosso coração e do coração dos outros? Estamos atentos quando estamos nos vendendo por qualquer preço, investindo em coisas e buscando coisas que não fazem sentido, rejeitando o amor de Deus, como nós cantamos no Salmo, que é um amor que é desde sempre e para sempre? Nos arrisquemos, irmãos e irmãs, a viver neste estado de reconstrução, a trazer sempre diante dos nossos olhos a alegria de que é sermos nós presença de Deus. Estejamos atentos quando Deus nos fala, a sua presença que deseja nos cativar, nos encontrar, às vezes até nos outros que nos desafiam. Porque o fundamento de uma vida feliz, de uma vida realizada, de uma vida onde nós não nos sequestramos de nós mesmos, é de saber que tudo pertence a Deus. E por isso, todos os dias e todo instante, nós devemos nos devolver a Ele, como nós escutávamos no Salmo. A nossa vida tem que ser vivida nessa contínua experiência de quem se sabe para Deus, de quem se sabe habitado por Deus, de quem sabe que pertence a Deus e que deve devolver-se continuamente a Deus. É isso que cura as fragilidades do nosso coração. Lá onde for difícil perdoar, lá onde o coração estiver sendo corroído pela angústia, que estiver tornando-se estreito pela busca dos bens que passam, é necessário devolver-nos para Deus. Reconhecer o Senhor, num ato simples, numa oração sincera. Senhor, meu coração é teu templo, minha casa é o teu templo, meu trabalho é o lugar onde o Senhor fala, a ti pertence a minha vida. E aí faremos, termina a nossa reflexão, a experiência daquilo que diz o Salmo, no último versículo que nós cantamos. Nós nos enxergaremos na palma da mão de Deus. E quando nós nos enxergamos na palma da mão de Deus, e sabemos que toda a nossa vida depende dEle, não é necessário buscar outras coisas, nem se vender por outras coisas, e nós não nos perdemos de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa prece.